Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast e podcast Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu vou entrevistar Renato Simon, o pai da natação criativa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fábio, muito obrigado mesmo pela presença, gratidão aí para poder apresentar um pouquinho do que a gente faz pela natação, toda a nossa trajetória que começou lá atrás e a gente mudando um pouquinho aí o cenário da natação. Sei que já deixei muito legado, mas tenho muito ainda a deixar. Legal, meu amigo. Vamos começar então contando a tua história desde o princípio, da tua infância, as tuas origens, como é que você descobriu a natação, aonde que você aprendeu a nadar, depois a educação física. Conta um pouquinho da sua trajetória, do teu caminho do ouro. Ixi, minha história você vai achar até incrível, Fábio. Eu quase entro na primeira estatística ruim aí no Brasil, que por dia morre-se 15 brasileiros, sendo deles 3 crianças morrem por dia por afogamento. Quando eu tinha 4 anos, eu quase morri afogado. Meu pai me salvou, mas mesmo assim eu não aprendi a nadar. Meu pai, a gente vivia na zona norte aqui de São Paulo, entre 2 favelas, e o sonho do meu pai era tirar os filhos dele daquela região, porque ele acreditava que se a gente permanecesse ali na adolescência, a gente não ia ter um futuro muito próspero. Ele demorou 8 anos para construir a casa, então sempre que eu pedia qualquer coisa para ele, inclusive a natação, ele falava para mim, sabe quantos sacos de cimento dá isso? Sabe quantos sacos de cimento é uma aula de natação? Então foi praticamente toda a minha infância, um pouco da minha adolescência, meu pai concentrado todo para poder construir a casa na Zona Leste, ali entre Vila Prudente, ali na Moca, e praticamente eu não conseguia aprender a nadar. Fui aprender com 15 anos, quando ele constrói a casa, e a primeira coisa que ele faz é me coloca numa academia do bairro, uma academia chamada Estímulo. Hoje não existe mais essa academia, então fui aprender com 15 anos, porque senão eu ia entrar na outra estatística, né, que quase aí 50% dos brasileiros não sabem nadar. E aí eu aprendo a nadar, e tomo gosto por isso e tenho uma figura muito importante que é o Fábio Parpanelli, meu professor de natação, que teve muita paciência, mas acima de tudo teve uma coisa que me instigava. Eu fiquei acho que 3 anos tendo aula com ele, ele nunca repetiu a mesma aula. Isso me instigava, falando, como ele consegue ter tanto repertório, tanta criatividade, e isso foi me surgindo aí como criar, como surgir. Aí quando eu entro na natação também tenho o privilégio de trabalhar ao lado do Jefferson Fiore, que era outro rapaz muito criativo, e eu começava a me perguntar como as pessoas são tão criativas, como eles conseguem criar todo dia coisas novas, e isso começou a crescer dentro de mim. Eu comecei a pesquisar sobre criatividade, comecei a testar aulas criativas e começou a dar resultado, porque outra coisa que me incomodava muito era eu, quando estava ministrando aula ali como estagiário, comecei, e aí vinha o pai e falava para mim, nossa, Renato, foi um sacrifício trazer o Pedrinho hoje para natação, ele não queria vir, ele chorou, ele reclamou, tive que arrastar ele para a piscina. Ou aquele outro, você tá dando aula, aí no meio da aula o aluno pergunta, falta quanto, professor? Já acabou a aula? E eu falo, nossa, não é possível, porque qualquer criança que a gente chama, vamos na piscina no final de semana, a criança ama, a criança adora, mas por que aula de natação? Ele não quer vir, ele já não vê a hora de ir embora. E aí eu via que a gente estava com anacronismo. O que é isso? A gente estava com aulas de 2 séculos atrás, os professores do século passado e a criança desse século. Então não tinha como dar certo. Era uma adaptar, né? Então era uma equação que não dava certo. Que aí eu começo a trazer aulas um pouco diferente, eu trago jogos de tabuleiro, trago brincadeiras, trago aula historiada, que a cada pedaço de aula a gente monta uma história, o aluno nada, que é o que a Netflix faz hoje. Então, imagina, o aluno vem e aí ele acha um pedaço de um mapa, ele fala, nossa, cadê o restante do mapa? Eu falo, vem na próxima aula que eu te conto. E aí ele fica doido para vir na aula seguinte, ele chega na próxima aula, acha o restante do mapa, fala, cadê o tesouro? Vem na próxima aula que eu te conto. Então é o que a Netflix faz com a gente, quando tá no êxtase, o episódio acaba. Então quando a aula de natação chega no êxtase... Continua na próxima aula. Na próxima aula. Então foram estratégias que eu fui criando para poder atrair, motivar e reter esses alunos dentro da piscina. Dá super certo.
E aí o mercado pede isso, eu vou ministrar o meu primeiro curso, já bato o recorde na empresa que eu trabalhava, o recorde era 42, eu coloco 63 pessoas na Biorritmo do Morumbi com apenas uma semana de divulgação, coisa assim inédita, trazendo a aula historiada para o mercado, ensinando outros professores a executarem essa tarefa. Muito legal. Vamos falar então um pouquinho mais da sua carreira profissional. Você é formado em educação física, é professor de natação e é professor universitário também, né? E escreveu um livro. Então hoje eu trabalho em 6 faculdades, trabalho com pós-graduação, então eu formo professores especialistas em natação. Comecei na FEFISO, graças ao Moacir Pestana, que me enxergou, foi a primeira faculdade que me abriu as portas. Depois eu vou para Estácio de Sá, depois eu realizo um sonho, que eu vou para a FMU, que foi a faculdade onde eu me formei. Então imagina, você se graduou numa faculdade, anos depois você retorna para formar professores dentro daquela instituição. Passo pela USP Ribeirão, IDE de Recife, vou esquecer de algumas aí. E aí hoje eu crio a minha própria pós-graduação. Eu faço parceria com o Instituto Valorize, no Espírito Santo, e até a camiseta que eu tô é um novo projeto da natação criativa. A gente cria uma pós-graduação porque eu enxergo que no mercado as pós-graduações estavam muito voltadas para o alto rendimento. Então o professor ia fazer a sua especialização e aí era tudo voltado para o alto rendimento, periodização, fisiologia, competição. Não que isso seja errado, só que 80% do nosso público é o aprendizado, é o aperfeiçoamento, é a Dona Maria, é o seu Pedro, é o Joãozinho. E aí eu faço uma pós voltado para esse público e principalmente destinado a esses professores, porque além disso tem um gap. Quando eu me formei na matéria de natação na faculdade, eram 2 anos de natação. Hoje tem faculdade que são 6 meses e tem algumas faculdades que nem natação tem na sua grade. Então o professor se forma na graduação e ele nunca teve experiência ou pouca experiência. Então imagina um curso de 6 meses para ele aprender bebê, infantil, adolescente, adulto, hidroginástica, aperfeiçoamento, treinamento, deficiente, entre outros. Os nados, né? Os nados. Então é muito conteúdo para pouco tempo. Então não é nem culpa dos professores que estão formando, é o sistema, porque aí o MEC exige várias matérias obrigatórias e aí algumas matérias que são relevantes tiveram que diminuir a carga horária. A natação foi uma delas, até por ser uma modalidade cara, então a faculdade tem que ter uma piscina. Então imagina você ter só 1 ano de natação, manter uma piscina ali, que são os custos caros. Então aí eu lanço essa pós-graduação para tentar suprir aí esse gap do mercado e auxiliar. Eu já iniciei em São Paulo, a gente está no 5º módulo, né, na data de hoje, e esse ano a gente vai rodar 10 cidades que já estão confirmadas, que a gente vai lançar essa pós-graduação. Que maravilha, hein? Parabéns, hein? Então vamos falar um pouquinho da natação criativa, teu método, né? Então a natação criativa é um fato muito curioso, porque na verdade quando eu iniciei o primeiro curso lá na Biorritmo, o que eu queria muito fazer era o quê? Ter um termômetro, saber, será que as pessoas vão gostar desse curso? Será que as pessoas não vão gostar? Como será o retorno disso? E na faculdade eu me chamava de rato de curso. Eu fazia diversos cursos. Eu coloquei como meta a cada semestre fazer 5 cursos extracurriculares. Eu terminei a faculdade com mais de 50 cursos. Então eu sempre fui um cara de fazer muito curso, de ir atrás de informação. Mas em diferentes áreas ou sempre na natação? Diferentes áreas. Então, por exemplo, eu fui no primeiro ano fazer um curso de fisiologia e eu só tive fisiologia no 3º ano de faculdade. Eu já cheguei na matéria com base, com informação. Então, eu fazia tudo, porque lá no começo eu trabalhava com musculação, eu nem trabalhava com natação. No meio da faculdade eu me transferi para natação. E o que eu sentia às vezes no curso, eu fazia um curso com um profissional, aí dava 2, 3 anos, eu ia fazer curso com ele, era o mesmo curso. Aí eu passava depois de um tempo o mesmo curso. E isso me incomodava, eu falava, não, eu vou ter um termômetro para saber o que esses alunos estão achando dos meus cursos e o que eles estão colocando em prática. E quando eu inicio ali no dia 7 de outubro de 2017, eu vou dar meu primeiro curso e eu lanço um grupo dentro do Facebook, que na época não existia Instagram, e era um grupo onde eu colocava as pessoas que faziam curso comigo e eu criava um compromisso com eles. Quando acabava o curso, pelo menos uma coisa do que eles viram e foi impactante para eles, eles tinham que colocar em prática no dia seguinte, filmar e colocar nesse grupo.
E logo no dia 9 de outubro, Rafael Viscardi já colocou no grupo, e depois vieram outros professores, e quem não fazia curso comigo começou a entrar nesse grupo, porque tinha coisa diferente. Falava de jogos, de brincadeira, coisa que não era muito usual na época da natação. Porque eu falo que eu criei um nicho dentro da natação. Antes, falar de criatividade dentro da natação era impossível. O que tem para ser criativo em natação? Natação é crawl, costas, peito e borboleta. O pessoal achava que eu era maluco quando eu cheguei e falava de a gente ir além dos 4 nados. E aí esse grupo começou a crescer. Eis que o Facebook me enxerga. E aí ele vem me patrocinar. E aí eu vejo que isso tem um marketing, um produto, é um negócio. Antes chamava criatividade e inovação na natação. A hora que o Facebook vem, ele vai fazer um comercial para colocar em outdoor, comercial de TV, comercial de rádio. E aí fala, não, eu tenho que criar um logo, eu tenho que criar uma marca, eu tenho que criar um nome que pega. E aí eu crio a natação criativa, crio o logo também da natação criativa, que aí são esses quebra-cabeças que mostram que o aprendizado é uma união de conhecimento. E aí o colorido, o significado é quando entra a criatividade, entra a brincadeira e entra o jogo, dá essa alegria. O splash, que é a sensação mais gostosa na piscina, pode ver que toda criança sai da piscina e pula na piscina. Adora mergulhar, né? Adora, então o mergulho é o êxtase. Em muitos lugares é proibido, né? Por conta de acidentes, o pessoal tem muito medo do mergulho e a criançada adora, né? A criançada adora. E aí o nome natação criativa, o N do logo, ele tem o símbolo de uma escada, que é onde começa a natação, sempre a gente entrando pela piscina. Então todo um significado por trás desse logo que eu trago. E aí depois que vem o Facebook, aí a natação criativa começa a se expandir, e aí começam a surgir outros produtos, né? Então, além da metodologia que eu criei, desse método, dessas estratégias, aí eu lanço um aplicativo de celular em 2017, 2018, lanço uma plataforma de curso, lanço podcast, agora a pós-graduação, tenho loja virtual, eu vou esquecer de alguma coisa, então, o livro que você comentou, Natação Infantil, uma explosão de ideias. Eu já estou lançando um segundo agora em abril, a gente vai ter um segundo livro, mas eu acho que é mais ou menos isso dentro de todo esse tempo. E que horas que você dorme no dia, Renato? Olha Tanta coisa, meu amigo. Olha que é uma pergunta que muita gente me faz, né? Porque são 3 empresas abertas, diversos projetos. Além disso, eu já tive um projeto que chamava Liberdade através da Água. Era um projeto que a gente atendia 100 deficientes de forma gratuita. Era na região ali do Sacomã. A gente tinha o patrocínio da Caixa Econômica Federal, só que na mudança de governo a gente perde esse patrocínio e essas 100 pessoas ficam desassistidas. E a gente tinha 380 na lista de espera, e o segundo ano do projeto já tinha sido liberado para 200 pessoas. Só que aí na mudança do governo a gente perde. Então, projeto muito bacana para quem está aí, entra no Instagram, Liberdade através da Água, você tem depoimento dos pais, você vai ficar muito comovido vendo esse projeto, as fotos. A gente atendia todos os tipos de deficientes, só que era um projeto que tinha uma visão um pouco diferente. Não era o aprendizado do crawl, do costas, do peito, era isso também, isso era uma consequência. Mas a gente trabalhava independência e autonomia para essas pessoas que estavam dentro da água, porque dentro da água a gente consegue fazer movimentos que muitas vezes fora da água eu não consigo. É verdade. Que nem com a água na altura do peito eu tenho 80% a menos do meu peso corporal. E aí eu consigo trabalhar marcha, consigo trabalhar o agachar, o levantar com essa pessoa. Porque eu acho que o maior medo aí do outro lado, de quem é pai, que tem um filho deficiente, é quando eu partir. O que vai ser do meu filho? Ele precisa de ajuda, ele precisa de dependência. Quem vai auxiliar essa pessoa quando eu partir? Então o objetivo desse projeto era você dar independência. E a gente ficou 1 ano, a gente tem todo catalogado, todos os alunos. A gente teve 2 casos, uma criança e um adulto que andaram pela primeira vez. Uau. Nunca tinham andado. Então, fazendo aula Incrível. 1 vez por semana, 45 minutos, 2 pessoas que nunca tinham andado. Então, um adulto, imagina, uma pessoa que nunca andou na vida. Isso é um milagre, Renato. Não, isso é exercício que físico. incrível. Exercício físico Parabéns. e isso é água. É verdade. É o estímulo, né? É o estímulo. Chega Então, a ser fisioterápico, né, para esses então, se a gente deficientes. parar aí, no Brasil são 17 milhões de deficientes. Ainda estima-se que são 19 milhões, porque os autistas não estão nesse estudo do IBGE, porque não foi incluído ainda no IBGE o autismo. A gente estima-se que são 2 milhões de autistas no Brasil. Então,
que seria aí 19 milhões, e cadê essa população, né? E aí a gente pega, dentro desse projeto, um dado importante que a gente viu lá, como a gente acompanhava todo mundo, 90% era mães solos. Então, muitas das vezes, essa mãe que tem esse filho deficiente, o pai, ele acaba deixando essa família. Meu Deus. E essa mãe fica só. Então, ela também tem que trabalhar, tem que cuidar desse filho, tem que levar, e ela não pode ter, por exemplo, um carro próprio, porque senão ela perde o benefício do governo. Nossa. Então, ela depende de condução pública. E ela tem que andar aí de ônibus pela cidade de São Paulo, pegando esse trânsito que você viu hoje, que choveu. E ela tem que levar para fono, ela tem que levar para TO, ela tem que levar para psicólogo, ela tem que levar para natação. E aí, quantas atividades essa criança não tem que fazer? E olha as dificuldades dessa mãe. Imagina ela chegando no final do dia e fala, puta, eu tenho que levar para natação, eu tenho que fazer não sei o quê. Às vezes ela não tem esse valor para poder despender. Então, por isso, esses projetos sociais são importantes para a gente poder abraçar e dar mais qualidade de vida para essa população. Muito legal, parabéns. E esse projeto, ele continua ou eles encerraram? Ele foi encerrado, a gente tem esse projeto, a gente escreveu um livro com essa metodologia, porque quando a gente foi implementar esse projeto, não existia uma metodologia no Brasil com deficiente e também não existia no mundo. E a gente cria uma metodologia e para até deixar como legado aí para o mundo da natação, a gente criou um livro, Natação Adaptada, e para poder ensinar outros profissionais. O projeto está aí, se a gente tiver alguma empresa privada, alguém que queira investir, porque o objetivo era a gente fazer vários polos desse em São Paulo. A Caixa Econômica estava apoiando esse projeto e a gente ia expandir. Então acontecia onde? Acontecia no Sacomã, ali próximo do Ipiranga. Mas é um céu... Era uma academia. Uma academia particular? Particular. Era uma academia particular e a gente fazia o projeto dentro dessa academia. A gente arrendou a academia. Porque o que aconteceu? Antes da pandemia, era um projeto, uma academia que chama Flechinha, e já tinha esses deficientes, só que esses deficientes eles pagavam na época. Uhum. Só que durante a pandemia, o público mais afetado foram os deficientes. Porque quando deu o lockdown, a academia teve que fechar, e quando as academias retornam, o grupo de risco não pôde retornar porque não tinha vacina. Então eles ficaram mais tempo para retornar. E a piscina, as academias também começaram a trabalhar com 30%, depois 50%. Então ficou com praticamente 2 anos. E aí essa academia quebrou. E aí a gente é convidado para poder arrendar essa academia. A gente viu esse projeto deficiente magnífico. E aí a gente resolve tentar esse apoio. A gente consegue o apoio da Caixa. E a gente fica por 1 ano. Só que depois quando termina o projeto, e aí a gente não tem condições, porque as famílias não têm condições. Tem alguns, vou falar que 30 pessoas, 20 pessoas ficaram no projeto, mas eu não mostro que 20, 30% do que era a capacidade, sem contar os 380 na lista de espera. E a gente tinha gente que cruzava a cidade, vinha gente de Osasco, vinha gente da Zona Norte, de tudo que é canto de São Paulo. Que valeu a iniciativa, né, Renato? Bem diferenciado o projeto, ajudando aí pessoas com deficiência. Quem sabe aí você não consiga retomar, né? Aproveitando o ensejo, a gente vai entrar no primeiro bloco do nosso programa, né, do Caminhos do Ouro, que é o Conta Comigo. Então eu queria uma sugestão sua de piscinas públicas em São Paulo, aonde aprender a nadar em São Paulo. A gente tem aqui no Pacaembu, que acabou de ser inaugurado. Bem lembrado. Então são 5 anos aí que o Pacaembu ficou fechado. Ele está sendo retomado aí, então você pode acessar lá e ter aulas gratuitas. E é uma piscina olímpica, né? Maravilhosa, né? Piscina olímpica, céu aberto. Então, um local que você tem um metrô próximo, de fácil acesso, tem o estacionamento. Então, até esse momento, é só você chegar com o seu documento que você nada, mas vai ser lançado um aplicativo, e aí você vai fazer a reserva pelo aplicativo, mandar o exame médico pelo aplicativo. Então, a gente tem alguns céus também em São Paulo que tem isso. Tem piscina, né? Tem piscina, mas ainda a gente carece muito aí de piscinas públicas, ou às vezes piscinas climatizadas. Então, muitos estados brasileiros, não falando só de São Paulo, mas que esse canal tem uma abrangência grande, a gente tem poucas piscinas de 50 metros, até piscinas semiolímpicas de 25, e muitas delas, as que possuem, não são aquecidas, dependendo do local. Se a gente está do centro para o sul do Brasil, a gente vive muito aí na época de frio, do centro para o norte, nordeste, é muita época de chuva, então ou é frio ou é chuva, então às vezes são piscinas abertas, às vezes são piscinas que não são climatizadas, não são fechadas. Então a gente ainda carece de projetos públicos, de piscinas, para a gente conseguir
pegar esse público e dar acesso aos jovens talentos, né? E mesmo se a gente olhasse lá atrás, os maiores nomes da natação saíram do interior de São Paulo. A gente pega o Gustavo Borges, pega Guilherme próprio Guido, Ricardo Prado também. Ricardo Prado, e o que acontecia? Eles tinham alguns projetos em suas cidades, quando eles se destacavam, eles vinham para os grandes centros, né? Clube Pinheiros, Corinthians, Flamengo, e cada vez mais esses clubes estão diminuindo o número de militantes, e estão dando mais preferência para os associados. Não que isso seja certo ou seja errado, mas a oportunidade está cada vez menor. Então, quando sai um talento, para onde essa pessoa vai nadar? Hoje, quem abraça isso é o SESI, que tem esse projeto, mas aí a gente carece muito aí de projetos sociais, de piscinas públicas para essas pessoas. Então, se a gente falar aqui, a gente falou alguns CELs, tem alguns CELs que são piscinas, mas não tem aula. Centros esportivos da prefeitura, o Pacaembu é um deles, né? Então, apesar de que passou por concessão, né? Então, são poucos, se a gente falar para um tamanho de uma cidade como São Paulo aí. E a Rede Sesc, Renato? Eles têm piscinas também, Tem, né? mas você precisa ser credenciado Sesc, então você precisa ser... Precisa ser do comércio, Tem que ser do comércio. Antes era aberto, agora não mais pelo número de pessoas, de volume. A gente tem o Centro Olímpico, Paralímpico também, que foi criado aqui em São Paulo, que também dá acesso, tem peneiras, você consegue participar. Que é voltado pro alto rendimento. Mas né? Ainda a gente falta ainda de locais aí e projetos públicos, assim como o meu projeto faltou um pouco de apoio, né? Então falta investimento mesmo nessa área para a gente trazer novos talentos, né? E a natação, ela é considerada um esporte elitizado por conta disso, Renato? Então, ele mas não deveria, porque a gente não tem esses espaços públicos, né? Se a gente tivesse esses espaços públicos, como eu comecei a minha entrevista, né? 15 brasileiros morrem afogados. E a gente não está pensando na natação somente para uma medalha olímpica. A gente está pensando por salvar vidas. Salvar vidas, né? Então, em 90 minutos aqui, um brasileiro morreu afogado. Então, durante a nossa entrevista, uma pessoa está morrendo afogado. A aula, ela não blinda totalmente alguém contra o afogamento, mas os estudos mostram que ele 88% da chance dele sobreviver, se ele já fez uma aula de natação, ele tem habilidade aquática, a gente chama de competências aquáticas, mas ele precisa ter essas noções, ele precisa ter essas habilidades. Então, a importância do investimento da natação para salvar vidas, né? Então, por dia são 3 crianças que morrem afogadas. E aprender a mergulhar também, né? Porque muita gente morre sofrendo traumatismo, mergulhando em águas rasas, né? Em rios. Se a pessoa aprender a mergulhar, ela se salva, né? Ela entende que tem lugar certo para fazer isso e evita os traumas, né? Que quando a gente pensa em prevenção, segurança aquática ou salvamento aquático, primeira coisa que a gente pensa, no salva-vidas que ele vai salvar, no bombeiro ele vai salvar, mas a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela criou 5 elos, e o primeiro elo é a sobrevivência. E o resgate é o último elo. Então, se a gente tem o primeiro elo muito forte, que é a prevenção, a gente não precisa chegar no último. Então, se a pessoa tem noção aí dos seus limites, ela tem noção do que fazer, ou a gente tem as prevenções, como manter uma piscina, tem que manter ela cercada, fechada, trava de segurança. Não adianta você colocar um portão e não ter uma trava de segurança, onde uma criança pode entrar, ter esse acesso. Você precisa ter... E acontece muito, né? Acontece muito. Ou muito simples, aqueles ralos de fundo, para não deixar a sucção. Aquele ralo custa R$80 e tem piscinas ainda antigas que não possuem esse ralos anti-sucção. Aí você fala, nossa, por causa de R$80 eu vou perder uma vida, ou vou criar um trauma. Então, é a prevenção, acima de tudo, é a gente conseguir trabalhar com a prevenção antes mesmo de a gente pensar nesse resgate. E como você enxerga o papel da natação na questão da saúde, né, no desenvolvimento motor e na segurança aquática? Então, se a gente falar na parte de segurança aquática, eu acho que é a primeira coisa, né? A criança entrou dentro da piscina, ou um adolescente, adulto, seja quem for. Eu acho que o aprendizado do crawl, costas, peito e borboleta, ele deve ser meio que secundário. A primeira coisa que a gente tem que ensinar é como essa pessoa sobrevive na água. Autonomia, né? No meio líquido. Independência, ter a noção dos seus limites, porque também muitas vezes a pessoa sabe nadar, mas ela não sabe qual é o seu limite, ela não consegue ter essa consciência, até onde ela pode ir, o que ela pode fazer. Eu tenho uma experiência não muito agradável
acho que por volta de 2018, 2019, eu fui viajar para Trindade, que é uma praia do Rio de Janeiro. É um tapete, turístico, né? É turístico, não tem onda, não tem nada. Eu fui em julho, então não era época de muito cheio, assim, não tinha salva-vidas, guarda-vidas ali na praia. E aí tinha um casal, aquele famoso casal de férias, vai tirar aquela famosa selfie nas pedras, aí a moça escorregou e caiu na água. Nossa. E visivelmente ela não sabia nadar. E aí o marido, namorado, não sei, pulou na água, tirou ela da água e visivelmente ele sabia nadar. Sabia nadar até muito bem. Só que para sair do mar, ele estava tentando vencer a arrebentação. Então ele ia nadando e a onda levava ele para as pedras. Ele ia nadando e a onda... só que aí ele começou a ficar cansado, aí bate aquele desespero, aí já não consegue, aí os caiçaras foram, tiraram ele da água e ainda estava todo consciente, veio o SAMU, levou ele. E curioso como eu sou, no dia seguinte procurei no jornal, no rádio ali... Eu entrei na internet e vi que ele tinha falecido. Meu e aí Deus. Uma reflexão que eu deixo. Ele ou ela? Ele, porque ele tinha tirado ela da água. Nossa, e aí que ele quis sair, só que ele quis sair vencendo a arrebentação. E aí um momento de reflexão, não apontando dedos, falando quem é culpado, que como deveria ter acontecido, mas algumas vezes o que acontece? A gente tem as aulas de natação num ambiente controlado, numa piscina às vezes que dá pé, só que a gente ensina ele... Né, em outros ambientes, vai numa cachoeira, a gente tem a tromba d'água, às vezes tem diferente, tem a né? A piscina lá, do rio, do mar. Do mar, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua particularidade. Então, o que eu falo, a pessoa chegou dentro da piscina, a primeira coisa que tem que trabalhar é segurança aquática. E foi instituído pelo INAT, pela Sobrasa, né? Eu tenho até o boné aqui da Sobrasa, porque eu sou voluntário Sobrasa, é gratuito. Então, o Sobrasa, durante o ano, ela durante o dia, cada dia ela faz 13 ações no Brasil. Então, no dia de hoje, provavelmente 12, 13 ações sendo executadas. A média é 13 ações por dia em todos os estados brasileiros, com o objetivo de levar a prevenção aquática. Então, qualquer um pode ser voluntário Sobrasa. Basta acessar o site sobrasa.org. Você preenche o seu cadastro, recebe um kit na sua casa com boné, camiseta, gibi, várias informações para você iniciar como voluntário. Conforme você vai aumentando as suas ações, eles vão mandando mais materiais e você vai trabalhando isso. Então, não precisa ser professor de natação, não precisa ser da área, você pode fazer isso dentro das escolas. Então, vai no ambiente escolar, mostra os dados, mostra o perigo, vamos conscientizar essa criançada, que são eles que vão ser o futuro aí, que muitas vezes a gente ensina essa criança, ela dá bronca nos adultos. Sim. Então, a gente tem que trazer essas consciências para essas crianças, seja no ambiente escolar, seja dentro da piscina, mas tudo voltado aí para a segurança. E aí você falou também da coordenação motora, né? Então a natação é um esporte completo, a gente trabalha o corpo inteiro, então com lesões bem pequenas, o número de lesões dentro da água, e até dá para a gente fazer outros trabalhos, como eu falo muito de ir além da natação. Dá para fazer, eu já vi trabalho com judoca, com jogador de vôlei, jogador de futebol, surf, diversos esportes dentro da piscina. Então, um exemplo... Serve também como hidroterapia, né? Hidroterapia. Então, a gente pega, por exemplo, um jogador de vôlei, e a gente trabalha salto dentro da piscina. A água ela é 4 vezes mais resistente que o ar, mas quanto mais força você coloca, mais força ao contrário ela vai exercer. Então, imagina, você trabalhando salto dentro da água, trabalhando uma resistência, empuxo, né? Uma resistência maior do que fora da água. Quando você sai da água, já tem estudos que mostram que você vai ter ganhos no seu salto, só que com uma lesão quase zero. Então, o número de lesão fora da piscina, com impacto, é muito maior do que dentro da água. Então, às vezes, a gente tem um mito que a água é para relaxamento, que a água é para terceira idade. Também serve, né? Também serve, mas tem muitos trabalhos condiciona, que a gente né? poderia fazer dentro da piscina. Muito legal. Agora a gente vai entrar no próximo quadro do programa, que é o Investe em Mim. A gente fala das empresas parceiras do esporte, das marcas amigas aí da natação. Quem que está contigo nessa empreitada? Quem que apoia a natação criativa? Vamos eu tenho muito, eu vou esquecer exaltar de os alguém. Parceiros aí. Eu já tô aqui com a caneca, né? A Flote é ele cria materiais pedagógicos, sempre auxiliou a gente nessa jornada com materiais pedagógicos, com apoios em eventos. Essa semana eu fiz o 19º, eu e outros profissionais, a gente organizou o 19º encontro de técnicos e professores em Indaiatuba. Lá a federação apoiou a gente, a Mormai apoiou, a Espido,
a Swim Track, plataforma Educar. A gente tem também a Manta, metodologia de natação, uma nova metodologia surgindo no mercado. Já tivemos a Fiore apoiando, a Academia Tibum, a CPN, a Sobrasa. Então, o Instituto Valorize apoiando a pós-graduação. A gente tem a Swim Health também, que é uma outra metodologia que apoia a nossa pós-graduação. A gente tem diversos apoiadores. A gente fala aí para o alto investimento, a gente tem a Speed, o Banco do Brasil, já teve a Sabesp, o Correios, a Arena, a CBDA. Então, a gente tem muitos apoiadores, a Bradesco. Que então, legal, hein? Tem muitos apoiadores aí, tanto nesse olhar meio no aprendizado e no aperfeiçoamento, quanto no alto rendimento. E isso é fundamental. E ainda a gente tem o Bolsa Atleta. Eu sei que estão tentando diminuir esse Bolsa Atleta. Na época do governo anterior também foi diminuído. Mas é importante aí esse investimento aí, tanto para os atletas, quanto até para os clubes aí que administram. Legal, parabéns. Bom, já que você tocou no assunto atletas, vamos falar um pouquinho então da natação olímpica brasileira, que tem muita tradição, né? Principalmente aí com os medalhistas de ouro, Gustavo Borges, César Cielo, Ana Marcela Cunha. O que podemos aprender com a trajetória desses heróis olímpicos aí, Renato? Eu acho que é muita força de vontade, muita perseverança, muito treino. Então, o que a gente começou a conversar, né? Então, um apoio, às vezes, é um pouco carente no Brasil, mas mesmo assim eles conseguem, contra todas essas lutas, ainda conseguem passar por tudo isso, né? Então, a gente tem o César Cielo, né? O maior nome aí da natação brasileira, campeão olímpico lá em Pequim. Então, uma prova espetacular dele. A gente tem o Bruno Fratos, que também foi medalhista, Ana Marcela, o Fernando Scheffer, entre outros, né, que a gente pode citar, mas acho que é muita força de vontade, muita luta. Resiliência, né? O treinamento não é fácil diário. Então, eu tenho algumas entrevistas com atletas olímpicos dentro do meu canal, até para mostrar os bastidores, né? O que é o dia a dia. Eu tenho até uma que eu gravei com o Gabriel Santos, que é o altos e baixos de um atleta olímpica. E ele tem uma frase que é muito bacana, que ele falou que o atleta ele tem mais baixos do que altos. Eles vivem esses altos e baixos, mas eles mais perdem do que ganham. Quando eles ganham, tem muita gente apoiando, mas quando ele perde, são poucas pessoas que estão do lado dele. E os maiores momentos, eles estão embaixo. Então, ganhar só ganha um. Sim. Todos os outros estão perdendo. Então, ele fala... e você muita resiliência, né? Saber perder, porque não é fácil. Muita resiliência. E a semana passada eu trouxe o Gustavo Razia, que é um treinador que já está há quase 10 anos nos Estados Unidos, é um treinador brasileiro, e ele veio fazer a comparação do que é nos Estados Unidos e no que é no Brasil. E aí o que ele deixou muito claro nessa entrevista, que é o apoio tanto na escola quanto na faculdade. Esse atleta conseguir conciliar tanto a escola quanto a faculdade. Ele deu um exemplo que ele veio para o Brasil para fazer uma clínica de natação com os atletas do Brasil, aqui em São Paulo, no Círculo Militar, só que a grande maioria dos atletas não foram liberados pela escola, porque era uma semana de treino, ele veio fazer um intensivão dos Estados Unidos, e aqui não teve apoio escolar. Então, como a pessoa vai virar atleta se não consegue uma dispensa na escola? E aí ele mostra muito que lá fora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde ele vive, isso eles conseguem conciliar muito forte, né? Então, ele já ganha bolsa, ele já consegue conciliar horário escolar. Se ele não vai bem na escola, ele não pode treinar. Se ele não vai bem nos treinos, ele não consegue ir ali na faculdade. Então, tem todo o sistema cintura, né? É estruturado para ele virar um atleta, mas ao mesmo tempo ele também tem o conhecimento, né? Então, imagina que eu peguei essa história, por exemplo, do Gabriel, que ele morava na Zona Leste, para lá da Penha, São Miguel. Ele vinha até o Pinheiros nadar, e aí ele ainda tinha que estudar. Então, imagina o trajeto, 2, 3 horas por dia para ir até o clube, depois mais 2, 3 horas para ir para a escola, mais 1 hora para chegar até em casa. Uma guerra, né? São 5 horas só perdendo no percurso aí. E aí, que a gente fala, é a resiliência, né, desse atleta, essa luta, essa dedicação. Então, não é uma coisa... E aí tem um outro... que a gente só vê os louros, né? Só vê os louros. A gente não vê o sofrimento, as dificuldades, né? Tudo que o atleta passa para conquistar um título, uma medalha, né? E eu tenho uma entrevista com o Guilherme Guido,
que aí ele comenta que uma outra dificuldade é você planejar quando você vai se aposentar. Porque o atleta começa e a vida é curta. Sim. E aí como você fazer essa preparação, ele fez até um podcast comigo para... Até quantos anos um nadador compete? E aí eu vou te mostrar um estudo que o Daniel, que é comentarista da Sport TV, ele teve presente no 19º encontro de técnicos, e ele é estatístico, ele mostrou alguns dados. Ele mostrou que quando o atleta chega entre os 100 melhores do mundo, quando ele entra no ranking dos 100 melhores, ele fez toda essa estatística com o mundo inteiro, e ele mostrou que ali nos Estados Unidos, eles chegavam nesse ápice aí, aí por volta de 18 anos, 18, 19, e no Brasil era por volta de 20 a 21 anos. E aí um outro dado que ele trouxe, que as conquistas do Brasil, o Brasil era o segundo país com mais conquistas, com mais idade, com mais longevidade. Então a gente tem muitos atletas com idades mais avançadas que são campeões. A gente teve o Nicolas Santos, que é um exemplo, fantástico, né? que é um exemplo disso, foi campeão aí mundial com 42 anos. A gente teve a Fabíola Molina, que teve uma trajetória, que o próprio Guilherme Guido, que eu citei, o João Gomes, que ainda está em atividade, o Felipe França, então vários atletas brasileiros que têm uma longevidade. Então ele mostra esses dois dados e a gente trouxe isso para os treinadores, por quê? Porque às vezes a gente pega aquela adolescente com 17, 18 anos, que não está dando resultado, e às vezes a gente não tem um olhar para ele, um acolhimento, porque ele vai começar a dar resultado ali mais pra frente, com 21, né? 22. Então, a gente trazer essas estatísticas, porque cada cultura, cada local tem a sua realidade. Às vezes a gente fica só tendo o olhar, nos Estados Unidos é bom, lá que funciona, e a gente tenta copiar, só que aqui a realidade é outra. Sim. Então, um dado importante que ele trouxe dentro desse encontro, a gente tinha quase 50 técnicos lá, para a gente ter esse olhar e ter essa refletida sobre a natação. E usar isso a nosso favor, né? Vamos falar um pouquinho de Los Angeles 2028. Nós temos alguma promessa aí para natação brasileira voltar a conquistar medalhas? A gente tem o Guilherme Costa, né, com o famoso cachorrão, que ele foi super bem na última Olimpíada, então é um grande nome. A gente tem a Mafê, que é outra grande promessa do Brasil. A gente ainda sonha para Ana Marcela pendurar ainda mais um tempo, aí, mais uma Olimpíada para ela. Ela é da maratona aquática. Né? Então, um grande nome pra gente. Tem diversos atletas. A gente teve o Sheffer, que não teve nessa Olimpíada, só que em Tóquio ele pegou o bronze, e o tempo que ele tinha no bronze ele seria ouro em Paris, só que ele não tinha conseguido o índice. Então possivelmente, se ele tivesse conseguido o índice, ele teria sido uma medalha, possivelmente até de ouro pra gente. A gente tem a Balducini, né, Stefani também, que começou ali com 19 anos, já sendo promessa ali, foi nadadora mais jovem ali em Tóquio 2020, quebrou o recorde sul-americano. Então a gente tem diversos nomes aí da natação que a gente espera aí que dê resultado, mas a gente precisa de um N maior, né? A gente precisaria de mais nomes de natação, porque foi um dados também que a gente trouxe lá, o Daniel trouxe, o estatístico do número que tinha de nadadores nos Estados Unidos e o número de nadadores que a gente tem no Brasil, que é bem inferior. Então a gente tem um N muito menor para quando chega lá no alto rendimento a gente conseguir pegar. Então para isso a gente necessita de mais projetos, mais oportunizar mais a natação, como você falou, deixar de ser elitizada essa natação e chegar às mais pessoas, seja por segurança aquática, ou seja mesmo por esporte, né? Legal. Renato, a gente vai entrar agora no Toca o Hino. Nesse quadro do programa a gente homenageia uma lenda do esporte. Quem é teu ídolo aí na natação? Brasileiro ou internacional? Eu tenho muitos ídolos, né? Então, a minha ali, infância, adolescência, foi vendo Gustavo Borges, foi vendo Xuxa. Tive o privilégio de fazer diversos projetos com o Gustavo Borges na natação. Então, uma pessoa que era meu ídolo, eu consegui fazer alguns trabalhos em parcerias com ele. Logo depois, aí um grande ídolo é o César Cielo, porque eu tive a oportunidade, que eu trabalhei no Clube Pinheiros por 10 anos, então tive a oportunidade de vê-lo nadando quando eu estava lá no clube, ver o dia a dia. Era um tubarão mesmo? Era um tubarão mesmo. E aí eu tive contato com outros atletas, e aí, às vezes atletas que também trazem outros benefícios, como a Joana Maranhão, que trouxe grandes benefícios, grandes reflexões para o mundo da natação. A gente teve o Caio Márcio, que hoje é vereador lá em
em João Pessoa, fazendo projetos excelentes para o esporte. O Guilherme Guido, que agora é vereador em Limeira, trazendo esportes e tentando oportunizar o esporte, então, não só dentro da piscina, mas também fora da piscina. Então, grandes atletas que eu acompanhei ali, tanto durante atleta e o pós-atleta, e vendo ele exercendo também trabalhos maravilhosos, como a Joana Maranhão, levantando diversas bandeiras aí dentro da natação, reflexões que são importantes aí no nosso dia a dia. Mas se você tiver que escolher um único, quem mais te marcou? Aí você me complica, porque eu acho que como a gente trabalha com esses atletas, a gente não tem só o lado profissional, só o lado de torcida, mas a gente tem muito contato, que nem... Eu vou te contar uma história... São amigos, né? Eu vou te contar uma história, por exemplo, do atleta lá de Fortaleza. Peraí que eu vou lembrar o nome dele, Altamir dos Santos. O Altamir, uma vez ele estava nadando lá no clube, e eu ia para um evento, eu ia dar um curso numa ONG, no interior ali de Minas Gerais. Eram várias crianças que nadavam na ONG, era um projeto social, e ia ter uma competição, ia ter um FINC no Pinheiros, e eu tive a ideia, falei, nossa, eu vou pegar a assinatura de todos os atletas e vou dar para essas crianças, porque uma coisa que eu vejo muito que no Brasil a gente cultiva poucos os ídolos. Sim. E os ídolos são importantes, porque aquela criança vai se espelhar em alguém, ela vai querer ser alguém. Então a gente pega... Se falar aí, algumas crianças hoje não sabem quem é Ricardo Prado, não sabem quem é Gustavo Borges, e os feitos que eles fizeram, até mesmo no futebol, se campeões pegar mundiais, quem é Rivelino, né? Tem muita gente que não sabe, porque a gente não cultiva, que nem lá fora você vê que os outros países cultivam muito, que isso é muito importante. E aí os atletas que eram no Pinheiros, eu falei, vou pegar durante o treino, e aí durante a competição eu pego de outros atletas. Aí o Altamir estava terminando o treino dele, e aí eu fui com a camiseta, falei, Altamir, você assina pra mim aqui, eu tô indo numa ONG, comecei a explicar. Ele, nossa, que bacana, quando você vai? Aí eu falei a data, ele, que horas que você tem que chegar? Eu falei, não, Altamir, não precisa ir. Era só uma assinatura, só um autógrafo. Longe, vai ser em Minas. Não tem problema, eu vou. Olha que legal. Não, Altamir, não consigo nem te pagar, você é doido? Eu falei, não, vou de graça. Incrível. Aí, então, você vê o outro lado do ser humano, por isso que eu falo que é difícil você escolher um, porque a gente conhece... Que história incrível. Todos os lados, né? Então, a gente vê várias pessoas com projetos bacanas, projetos que auxiliam as crianças. Então, que eu falo que ele não é só atleta, né? Ele é um símbolo ali, ele impacta muitas vidas, ele faz a mudança em muitas vidas, né? Então, acho que isso que é importante. Eu já tive projetos com o próprio Guilherme Guido, que hoje é vereador em Limeira. Então, são pessoas que impactam muitas pessoas, né? Difícil escolher um, você vai me deixar em saia justa aí. Compreendo. Vamos fazer uma outra questão aqui para você. Qual a expectativa, novidades e desafios para Los Angeles 2028? Eu acho que o grande desafio aí é a gente criar mais nomes aí da natação. Tudo bem que quando a gente entra no ciclo olímpico, não é hora de formar, né? Você já tem que ter essa pessoa formada e você só vai fazer o ciclo. Então, difícil surgir nomes novos aí em 4 anos. Uhum. Mas acho que aí a esperança é a gente criar para a próxima Olimpíada. Então, a gente criar uma estrutura, a gente criar mais centros de formações. Então, eu passei a minha vida inteira no formativo e não no competitivo. Propor essa natação, primeiro por segurança aquática, depois visando o esporte, que é uma consequência. Então, desde que uma criança entra na natação até uma medalha olímpica, são de 15 a 18 anos, então é uma história bem grande. Então, você tem muita coisa nesse percurso que você pode ensinar, não é especializar logo cedo. Você pode passar a parte de segurança aquática e vivências de outros esportes, né? Então, uma coisa que eu defendo muito, por que não, dentro das academias, dentro das aulas ou dos clubes, a gente fazer a iniciação do surf, por exemplo. O surf é um esporte olímpico. Sim. A gente tem a costa brasileira aí gigantesca, uma das maiores costas aí litorâneas do mundo. Não sei se acho que é a 3ª ou a 4ª maior costa litorânea do mundo, o Brasil tem. Então, a gente já tem o nosso berço, que é o mar. Só que a gente tem que estimular essas crianças. Ela não vai chegar no mar e sair surfando. Então a gente vai num ambiente controlado, que é uma piscina, passa as primeiras habilidades, depois faz o batismo no mar e incentiva a prática do surf. Porque no surf é o quê? De uma prancha.
Você consegue praticar, é um esporte aí gratuito, o mar tá aí para todo mundo praticar no dia a dia. É qualidade de vida, é prevenção de doença, e não só para a parte motora, mas também para a parte mental. A gente sabe que o esporte ele não cuida só da parte motora, mas ele é o bem-estar mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, a gente vive com burnout aí, a gente vive com depressão batendo na porta, então o esporte vai auxiliar nisso. Então por que não iniciar o surf ali? Então eu falo que, por isso que eu falo de ir além da natação. Posso ensinar vivência do polo aquático, que é outra coisa que eu incentivo Outro muito. esporte olímpico também. Outro esporte olímpico. Se a gente falar para qualquer criança jogar futebol, a criança ama. Se a gente falar para ir para a piscina, a criança ama. Então por que não juntar os dois? Sim. Então jogar o futebol dentro da água, as crianças iriam amar. Então eu vejo muito, a gente às vezes focado em ensinar crawl, costas, peito e borboleta, mas tem muita coisa que a gente pode trabalhar em além paralelo, nados, além né? disso, tem um salto ornamentais, nado sincronizado, tem diversos esportes que a gente pode trabalhar dentro da piscina. E o que é o primordial no formativo? É o domínio da flutuação, a respiração, a propulsão, em termos de segurança aquática. Porque, por exemplo, as crianças, eu sinto que elas são mais encorajadas em relação ao meio líquido. Mas tem muitos adultos que têm fobia, né? Que têm pavor de água. Mesmo a piscina dando pé, eles têm dificuldade de aprender a nadar. Então, o que é o primordial para salvar vidas dentro do formativo? Eu brinco... Você sabendo flutuar, você se vira em qualquer situação, por exemplo? Então, tem um estudo australiano que eles falam de 15 competências aquáticas que a gente deve passar para essa pessoa, mas acima de tudo é o acervo motor, é a vivência, é ele ter a consciência do corpo, ter a consciência da água, porque basta 2 dedos de água ali, você já consegue se afogar. Tem criança que se afoga em balde, em privada, então eu não preciso estar numa piscina para eu morrer afogado, basta ter água. É verdade. A gente até brinca, no copo alguém consegue se afogar ali, porque basta ter água, você se afoga. Então você Acontece engoliu mesmo. um gole de água errado, você já tem o princípio ali do afogamento. Então eu preciso da selo. A gente engasga naturalmente, né? Então eu preciso da vivência, eu preciso da... essa pessoa tem que ter esse contato com a água, e eu brinco que a piscina ela é muito diferente. Eu vou fazer um futebol, eu vou fazer uma ginástica olímpica, eu já corro, eu já pulo, eu já faço o rolamento, a cambalhota, mas na piscina eu só consigo ter a vivência dentro da piscina. Como você falou, tem a força do empuxo, a força é de baixo para cima, diferente da terra, que a força é de cima para baixo. Eu não consigo respirar dentro da água, então eu tenho que trabalhar ali. É diferente, É né? diferente, a posição do corpo é diferente, eu estou deitado, e aí eu saí da posição horizontal para a posição vertical. Como a água está me empurrando para cima, eu tenho que exercer essa força. Então é uma consciência que tem que mudar do meu corpo, da minha vivência, da posição onde eu estou. Aí eu brinco que é que nem piloto de avião. Ele só vai aprender a pilotar estando lá no céu. Ele só vai aprender na piscina estando dentro da água. Então ele tem que ter contato com a água, ele tem que ter vivência, ele tem que ter experiência. Você não precisa ser um atleta, né? Não, mas você tem que para ter ter horas. autonomia no meio líquido, porque às vezes eu vejo que pessoas se saem bem com o lado do cachorrinho, não se afogam nos rios, mesmo no mar, né? E outros que têm noção, que tiveram aulas de natação e que não têm autonomia no meio líquido, né? Eu falei, a natação ela não blinda totalmente, você te dá 80% de chance de sobrevivência numa situação problema. Mas você precisa ter vivência, que a gente falou, de vivência em diferentes ambientes, em diferentes circunstâncias. Por exemplo, uma vivência que você tem que ter, ensinar a pessoa a colocar o colete salva-vidas e tirar o colete salva-vidas. Eu falei, não, para que eu vou pedir para uma pessoa tirar o colete salva-vidas dentro da água? Porque às vezes ele está no caiaque, ele está no mar, imagina que isso vira e ele cai embaixo. Se ele está com o colete vai puxar ele para cima e vai ficar batendo a cabeça na embarcação. Então ele tem que aprender a tirar esse colete, se desvincular, senão não vai conseguir sair de baixo. Então, dependendo da situação, eu tenho que estar preparado para tudo. E eu só vou estar preparado e ter calma se eu tive vivência, se eu e outra, nadar na aquilo. piscina é uma coisa, nadar no mar é completamente diferente, no mar, né? No rio, na cachoeira. Então, por isso você tem que ter vivência em diferentes ambientes, em diferentes circunstâncias. Não só o crawl, costas, peito e borboleta num ambiente controlado. Eu já vi estudos ali que crianças e adolescentes que nadavam os 4 nados e foram solicitados para eles mergulharem, pararem, colocar o óculos na testa, sustentar e sair nadando. E grande parte teve que parar o teste no meio porque não conseguiu fazer isso. Eles nadavam os 4 nados, mas na hora que você pede algo diferente, ele não consegue. Já fiz até curso
com estudos lá de Portugal que mostrava atletas até de alto nível, que às vezes você ia com alguma circunstância, mudava o ambiente, ele não conseguia executar, porque ele estava especializado naquele movimento, naquilo. Na hora que você dá uma situação, um problema, é diferente. Aí questão da vem novidade. O pânico, então por isso você fala o que ele tem que ter? Ele tem que ter vivência, ele tem que passar por tudo, a gente tem que dar experiências para essas pessoas. Que legal. Você sabe que eu, na minha infância, eu tive asma, né? E os médicos prescreviam natação. Eu gostava muito de futebol, mas eu fui forçado a fazer natação. E eu tinha muita dificuldade para nadar o crawl. Eu achava um nado desconfortável para mim, porque eu tenho um pouco de lombalgia. E eu me adaptei muito melhor ao nado clássico, nado peito. Para iniciar a natação, qual é o nado mais fácil para aprender, Renato? Então, aí a gente vem com aquele, que eu venho com a criatividade. As metodologias, elas iniciam com crawl, mas aí eu sempre deixo um questionamento, né? Porque o crawl, se às vezes tem aquela criança que vem de bebê e ela já faz aquele movimento rudimentar da pernada do peito, que você falou do clássico ali, ela já faz, por que não ensinar peito antes do crawl? Então, essa é a questão. Então eu sempre falo que o aluno vai te mostrar o que você vai fazer. Então você tem que pegar o que ele tem mais facilidade, porque na hora que ele aprender primeiro e começar a se deslocar, isso vai dar motivação. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Você pega um aluno que ele tem aquela pernada de peito maravilhosa e você quer ensinar o crawl para ele, e aí ele fica nadando crawl. Que para mim era muito mais fácil. A movimentação de pernas e de braços, ela é simultânea, diferente do crawl, que é alternado. Então para mim era muito mais fácil aprender a nadar o clássico, né, do que o crawl. Ou você pega aquela pessoa que tem fobia. Às vezes ela tem fobia de colocar a cabeça na água, então por que você não ensinar o nado de costas primeiro para ela? Olha. Então eu falo, quem olha, quem vai te dar o caminho é o aluno. Você olha para o aluno, vê a dificuldade, vê as potencialidades deles e você vai exercer o trabalho em cima. Só que aí a gente, às vezes, fica com aquela metodologia fechada. Não, a metodologia tem que ser crawl, costas, peito e borboleta. Não tem padrão, Não tem padrão. Que nem eu tenho um aplicativo de celular e dentro do nosso aplicativo tem várias avaliações. Só que a academia e o personal que acessa esse aplicativo, ele pode colocar as avaliações deles, ou ele pode mudar o que ele quer. Porque não adianta eu querer que você use aqui em São Paulo no aplicativo, o cara usa lá no Sul e fala que a natação é igual. Eu fui na academia CPN, que foi a nossa parceira, e lá ele ensinava o crawl, costas, borboleta e depois peito. Eles têm 10 unidades, 30 anos, eu vou falar que tá errado? É verdade. Não tem sentido. Eles ensinam borboleta antes do peito, então é o caminho, cada um tem, não existe o que nem, se a gente falar, vamos num restaurante agora, e eu colocar no Google Maps, vai me dar 3 caminhos, e os 3 estão certos. Então não existe um caminho só para o aprendizado, um caminho só para o ensino, existem vários caminhos. Qual que vai ser mais fácil, mais arborizado, mais rápido? Aí vai do professor escolher. E é engraçado que para mim, quando eu aprendi a nadar, me contraindicavam o borboleta por conta da minha lombalgia. Mas ficou uma frustração tão grande na minha vida, Renato, porque eu consigo me movimentar em todos os outros nados, mas o borboleta para mim é um nado impossível de aprender. É difícil mesmo. Então aí é um outro momento de reflexão, né? Então a gente tem o nado borboleta, a gente tem a técnica de caracterização do nado propriamente dito olímpico, mas por que a gente não pode adaptar para cada pessoa? Então, em vez de você fazer uma respiração para frente, você não pode fazer uma respiração lateral. Em vez de você nadar 25 metros, você não pode nadar 6 metros, fazer um treino específico. Então, eu não preciso nadar os 25 metros. Ou mesmo combinar movimentos de outros nados, né? Fazer porque a golfinhada para mim era fácil, era gostoso de fazer, era até relaxante para a coluna. Mas a abraçada eu não conseguia fazer. Sim. Mas se eu fizesse a abraçada do peito... Ou até mesmo do crawl, às vezes. Eu conseguia me desenvolver. Eu achava muito legal isso que o professor passava, era uma espécie de multinatação, não lembro o nome. É a multinatação do Mano, do Herculano, que criou a multinatação. Então, adaptar. Então, olha para o aluno e adapta. Porque às vezes ele não vai ser o atleta olímpico, então precisa caracterizar o nado olímpico. Então por isso que eu falo que a natação, ir além da natação, não existe limites de movimentos dentro da água para a gente trabalhar. É verdade. Bom, meu amigo, infelizmente nosso tempo está acabando, né? O papo rendeu, foi muito legal. Né? E eu vou para o último quadro do nosso programa, que é um momento histórico. Então eu queria saber de você um momento da natação mundial que tenha te marcado. Pode ser uma competição olímpica, pode ser um evento. O que marcou para você na tua carreira aí dentro da natação esportiva?
o que me marca às vezes é pegar os atletas que a gente convive no dia a dia e ver o crescimento dele e ver ele dando resultado. Eu acho que aqui a gente torce por eles, a gente torce pro crescimento, a gente chora junto com eles. Então foram 10 anos de Clube Pinheiros, diversos nomes passando. Eu tenho até uma situação muito engraçada. Uma vez o Felipe França estava nadando e ele ganha a prova e tinha um professor que trabalhava comigo no clube que também chamava Felipe. E o Felipe ganhou a prova, ele deu entrevista na Sport TV, logo na sequência toca meu telefone, minha enteada, né, minha filha, ela atende, ela fala, Renato, é o Felipe do Pinheiros. E aí eu nem me toquei, né, conversei com ele, falei, quando eu desliguei, ela, era aquele atleta que ganhou, já te ligou? Nossa! Mas não era o professor, mas sim. ela já casou, que eram os dois. E então a gente tem esse contato íntimo, esse contato próximo, então várias conquistas aí de diversos atletas, é difícil você... É como um filho, né? É como um filho, Um atleta né? que... Então a gente vê todo esse crescimento, a luta deles diária, né? Então acho que é uma conquista não só deles, né? O Bruno Fratos foi atleta do Clube Pinheiros por anos, a gente viu a dificuldade, uma Olimpíada ele fica em quarto, aí na seguinte ele vai lá e consegue a medalha. E a gente vê essa luta, ele tava com diversas lesões. Foi treinado pela namorada, né? Foi pela namorada que foi atleta também do Pinheiros. Que então, legal, né? Uma história muito bacana que a gente tem todo esse crescimento junto com eles, né? Então, mesmo o Nicolas, o atleta mais longevo, aí, com mais longevidade, ganhando uma medalha aí, 42 anos, quase batendo o recorde mundial. Que incrível. Então, né? Várias histórias incríveis aí na natação. Poxa, que bacana, Renato. Muito obrigado por você ter participado dessa entrevista. Foi muito legal aprender aí contigo. E agora eu precisava das tuas considerações finais. Se você quiser passar teus contatos, tuas redes sociais, fica à vontade aí pra gente estar encerrando o programa. Então, tudo é natação criativa. Então, eu tenho o Instagram, @natação criativa. Tô lançando o segundo Instagram, porque na virada do ano eu tive meu Instagram derrubado, eu perdi minha conta, agora eu tô criando uma para ter uma de backup, que é Natação Criativa VIP. Todo mundo que tá na Natação Criativa, eu tô tentando migrar para a próxima. Tem o podcast também no YouTube, Natação Criativa, então você consegue achar, são diversos projetos aí para professores, coordenadores, gestores e também nadadores. E tô aberto aí para criar novos projetos aí para natação. E o programa tá no YouTube? As entrevistas? Estão no YouTube, então na íntegra. Quase 400 entrevistas aí no YouTube com atletas, ex-atletas, professores, gestores ou até médicos. A gente tem muito também, muita entrevista com médicos também falando da natação. Maravilha. Parabéns, Renato, aí pela tua trajetória, pela tua história, pelo teu trabalho, né, pelo profissionalismo. Muito legal conhecê-lo melhor. Infelizmente ficamos por aqui, pessoal, e até o próximo Caminhos do Ouro. Caminho do Ouro aí. Que ouro não é só medalha, né? Tem muitas conquistas que valem ouro.